gente seguir, então, dar continuidade ao nosso assunto referente aos polos, tanto o sul quanto o norte. Ok? Então, vamos lá, pessoal. As regiões polares, né? Que é o assunto que a gente começou a ver, então, na aula passada, e hoje a gente vai complementar esse assunto, dar continuidade a ele, tá? Então, a gente pode ver que tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, tá? Eles são caracterizados pelos extremos do planeta, né? E ele tem um nome, como o Círculo Polar Ártico, que é a zona polar do norte, tá? E o Círculo Polar Antártico, tá? Que é a zona polar do sul, tá? Então, essas são as características do polo. A gente vendo, então, o planeta aqui, ó, a gente vê, então, que eles são as extremidades, né? O máximo que pode chegar ao planeta é que determina os dois círculos polares, tá? E só relembrando, o Ártico é sempre o sul, o Antártico é sempre o sul e o Ártico sempre o norte. Tá? Então, agora a gente vai ver umas características dessas regiões. As condições naturais adversas, como nós já vimos na aula passada, né? Lá é o extremo frio, né? Fortes ventos, rios e lagos congelados, carência de solo, grande variação e duração dos dias e da noite, e fazem das regiões polares áreas anicúmenas. Então, as regiões polares, elas são consideradas áreas anicúmenas. A gente já vai ver o que significa essa palavrinha aqui, anicúmenas, né? Ok? O que é essa anicúmenas? É o nome dado a uma área da superfície terrestre não habitada permanentemente. Ou seja, aquela área ela é habitada por um período e depois deixa de ser habitada, né? Normalmente situado nas altas latitudes, ou seja, lá no Polo Norte e o Polo Sul, né, que são as altas latitudes, a área arecúmena é um território que oferece obstáculos naturais ao desenvolvimento da vida. Tá? Então, essas áreas arecúmenas são áreas onde, por parte do ano, tem habitação e por parte do ano não, devido à sua situação natural, né? Como nos polos, devido ao extremo frio. Então, a gente considera essa região anicúmena. Sempre que vocês ouvirem falar em áreas anicúmenas, então são áreas onde o ser humano habita por um determinado tempo e sai daquele local devido às condições naturais. Ok? Durante muito tempo, os rigores e as belezas das regiões polares atraem aventureiros, pesquisadores. Na atualidade, a confirmação de reservas de petróleo e de minérios metálicos despertou um interesse econômico. Então, atualmente, na região norte, isso está predominantemente na região norte, há interesses econômicos de vários países para retirar petróleo, minérios metálicos, que tem nessa região. Então, vários países querem explorar, principalmente Estados Unidos e a Rússia, tá? Então, o Polo Norte ele tem um interesse econômico em cima dele, tá? Que são os metálicos, os minérios metálicos e o petróleo. A exploração desses dois abrangentes. Por outro lado, preocupações com o aquecimento global apontam para a região polares. O aquecimento global é a queima do petróleo, a queima desses gases, né, a poluição do ambiente, né? Então, isso está gerando graves problemas às regiões polares. Aqui a gente tem uma imagem, ó, setembro de 1979. A gente pode ver como era o Polo Norte, né? A região polar do norte, o Ártico. E aqui a gente tem uma imagem de setembro de 2007. Olha o tanto que derreteu da região geleira já, devido ao aquecimento global, à poluição atmosférica, tá? Então, o aquecimento global faz aumentar a temperatura do oceano e isso causa desgelos das regiões polares, tá? Então, esse é um fator que agrava a situação das regiões polares, que vem acontecendo cada vez mais, né? Então, aqui a gente já pode ter uma base nessas fotos, como que está esse caso. Aqui também a gente tem uma foto, ó, o planeta mais acima,
de setembro de 1979. Também mostra toda a região polar, né? Aqui em rosa. E aqui de agosto de 2007. Também mostra, ó, toda a região polar já com um derretimento, né? Então, aqui eles estão comprovando que cada vez mais a poluição está causando o derretimento dessas geleiras, tá? E afetando as regiões polares. Aqui a gente vai ver, então, por que essas regiões polares fazem tanto frio. Qual que é o motivo das regiões polares serem tão geladas, tá? Nada mais é do que a forma estética da Terra, tá? Ela que determina que as regiões polares sejam umas regiões mais geladas. Por que ela determina que sejam uma região mais geladas? Aqui a gente tem um esqueminha que vai mostrar bem certinho, ó. O Sol, os raios solares, eles atingem em cheio o centro da Terra e eles atingem as regiões polares com pouca intensidade, tá? Então, essa pouca intensidade do Sol faz com que não aqueça totalmente essas regiões através dos raios solares. Então, causando assim esse aglomeramento de gelo, né? Essa produção de gelo. Então, as regiões polares, elas são geladas porque elas estão interligadas diretamente à forma da Terra, né? Então, a forma da Terra faz com que os raios solares não atinjam em cheio as regiões polares, então causando assim uma dificuldade de aquecimento nessas regiões, tá? E as mesmas, então, possuindo temperaturas baixas, né? Então, sempre que vocês tiverem a pergunta por que as regiões polares são tão geladas, é por causa do formato do planeta e os raios solares não atingem essa região em cheio, ok? Aqui, ó, tá mostrando, então. Aqui, essas flechinhas amarelas, aqui é os raios solares, tá? E aqui é a noite, aqui no planeta. Então, tá mostrando quando o planeta está girando, mostrando, ó, o Polo Norte, ele não é, né, atingido diretamente, como o meio da Terra. Então, aqui ele está retratando, com um esquema, o porquê dessa região polar ser tão frio. E aqui é o contrário, né? Quando o planeta gira, que o outro lado fica dia, mesma coisa, né? Os raios solares eles atingem cheio mais o meio do planeta, deixando as regiões polares mais amenas. Pessoal, tem uma curiosidade na região dos Polo Norte, que é o sol da meia-noite, tá? Então, a região do Polo Norte, às vezes ela pode ficar até 45 dias sem anoitecer e 45 dias sem anoitecer. Então, ela tem 45 dias vai durar um dia, vamos supor, nessa região, tá? E 45 dias vai durar uma noite. Então, ela tem essa peculiaridade, a gente vai ver agora, tá? Ó, o sol da meia-noite é uma designação comum para o fenômeno que ocorre nas latitudes acima de 66, que é no Polo Sul ou Polo Norte, tá? Quando o sol não se põe durante pelo menos 95 horas seguidas. O sol não se põe por mais de 70 dias no verão, ou seja, não há noites durante mais de 2 meses. Então, o verão no Polo Norte ou no Polo Sul, o sol não se põe por 70 dias, tá? Então, 70 dias como se fosse um dia só. Sempre vai estar o sol lá fora, tá? Claro que esse sol ele vai ser fraco, né, por causa do formato da Terra, que ele não aquece completamente os polos. Mas então lá o verão no Polo Norte, ele é caracterizado por 95 horas seguidas de sol, ou seja, meia-noite, 1 hora da manhã vai estar dia, tá? Então essa é uma curiosidade bem legal das regiões polares, tá? Então, ó, devido à inclinação da Terra, que ele está mostrando que devido à inclinação da Terra, o Polo Norte, né, devido a essa inclinação aqui, o Sol sempre fica batendo quando é verão, tá? Então, por isso que não tem a noite no verão, tá? Então, ele fica exposto ao Sol 24 horas por dia e dá aquelas 79 horas lá de Sol, ok?
Pessoal, aqui a gente vai ver, então, como que acontece, que é bem legal esse desenho, quero que vocês prestem bastante atenção, que aqui vai ter uma simulação do verão lá no Polo Norte, tá? Então, aqui é como se a gente estivesse no verão no Polo Norte, e conforme eu vou passando os slides aqui, ele vai mostrar a simulação. Como que acontece isso? Por que fica sempre de dia? Vocês podem olhar aqui, ó, que está circulado aqui o Polo Norte, né? De laranja, um círculo laranja. Então, vocês têm que prestar atenção aqui nessa região, tá? Então, a gente vai ver uma simulação real no satélite, tá? Eles pegaram esse satélite e foram tirando fotos para ver como que acontecia de não anoitecer nas regiões polares, tá? Então, agora a gente vai seguindo, ok? Então, aqui ó, vocês podem ver que está começando a anoitecer, ó. Essa parte preta aqui, ó, é a noite que está vindo, né? Então, conforme o planeta vai girando, né, fazendo a rotação, vai anoitecendo. E aqui a região norte está de dia, né? Isso são 2 horas da tarde, tá? Então, 2 horas da tarde, dia. A gente vai continuando, ó. Pode ver que a noite vem suplindo o planeta, né? Então, aqui 3 horas da tarde, de dia, na região polar, e a noite vem chegando. 4 horas da tarde, pode ver então que vários países já estão à noite, e o Polo Norte, dia. 5 horas, né? Aqui já, ó, vários países à noite, e ainda no Polo Norte, dia. 18 horas, a noite vem pegando o globo, já está chegando na metade, e o Polo Norte ainda continua dia. Às 19 horas, 21 horas, ó, repare que o planeta ele inclina, então a noite ela tende a baixar e o Polo Norte ficar dia. 22 horas, então agora são 10 horas da noite e no Polo Norte tem sol, tá dia, né? Por causa da... Ó, 11 horas da noite e meia-noite. Então, chegamos à meia-noite com aquele famoso sol da meia-noite, né? Então, lá, é meia-noite lá na região do Polo Norte, mas tá dia, né? Então, olhem que legal esse projeto. Então, aqui 1 hora da manhã, dia ainda. Ô, professor, Oi. essas luzes que aparecem ali no planeta é as luzes do tipo dos humanos, essas coisas? Isso, é que nessa região aqui, ó, que está iluminada aqui, é as cidades. São as cidades, as zonas industriais. Tudo isso daí ele mostra até no satélite, tão forte que é essas cidades, tanta luz que tem, que ela demonstra nos satélites. É bem isso. E vocês podem reparar que aqui, ó, o continente está todo à noite, né, 2 horas da manhã, e o Polo Norte de dia ainda, né? Então, lembrando que esse fato aqui do Polo Norte ficar de dia, ele só acontece no verão, ou seja, por cerca de 4 meses. Tá? Então, 4 meses não tem noite lá. Quem mora no Polo Norte fica 4 meses de dia, tem que dormir de dia, tem que acostumar a dormir com o sol quente. Ok? Então, aqui 3 horas da manhã, 4 horas, ó, a região aqui nunca anoitece, né? 5 horas, 6 horas, ó, quase chega ali a noite, mas não chega. 7 horas. E aqui tem uma foto mostrando, ó, meia-noite no norte da Europa. Essa foto que foi tirada meia-noite, lá perto do Polo Norte, tá? Então, vocês podem verificar que o sol tá lá, ó, né? Os raios não batem cheio por ser a região polar, mas tá dia, né? Então, meia-noite lá na Europa. Lembrando que isso acontece durante o verão. E no inverno acontece ao contrário, tá? Fica noite todo esse tempo. Ok? Então, vamos lá. Conhecida também como região ártica, corresponde à grande banquisa que cobre o mar glacial ártico e atinge as terras do Alasca. Então, aqui, ó, pessoal, essa região aqui é aquela que a gente viu ali nas fotos do satélite, né? Mostrando como não anoitece, no caso, né? Então, essa região ela é formada pelo Alasca dos Estados Unidos, que pertence aos Estados Unidos,
uma parte do Canadá, uma parte da Rússia, Finlândia, a Groenlândia, que é uma ilha aqui que pertence à Dinamarca, a Noruega e a Suíça. Então, são esses países aqui que formam essa região do Polo Norte. Ó, o Polo Geográfico Norte e suas circunvizinhanças estão imersos sob o gelo, sendo considerados territórios internacionais. Então, o gelo, essa parte aqui, ó, central, se vocês olharem bem, vocês vão ver aqui, ó, tem uma parte azulzinha bem fraquinho. O gelo, então, ele é território internacional, ou seja, ele não pertence a ninguém, tá? E as ilhas ao redor dele, que pertencem àqueles países que a gente viu no slide passado. Ok? Pessoal, então, hoje a curiosidade que a gente tinha para ver era essa de hoje, tá? E a nossa atividade... Olá. Oi. Acho que nós vamos ter que cancelar a aula porque está caindo aqui, já desligou vários computadores, tá? Aqui desligou o meu agora, com pique de luz. Tá? Não, mas tudo bem. Eu vou cancelar a gravação aqui. Viu, Paulo?